Olá, ligados! Sejam muito bem-vindos ao último episódio dessa temporada do novo formato do Ligados na Palavra. E para fechar, a gente escolheu um tema muito legal. Vamos falar hoje sobre os sinais do fim dos tempos. E aí, o que será que a Bíblia fala sobre esse assunto? A gente vai descobrir juntos. Agora, fique ligado na palavra. A ciência, os noticiários, muitas igrejas falam sempre sobre os sinais do fim dos tempos. Mas e aí, esse tema é tratado na Bíblia? Como que a gente pode estudar melhor sobre isso? Para conversar sobre esse assunto, tenho dois convidados aqui comigo hoje. Mais uma vez, pastor Adriano Camargo, tudo bem? Tudo bem, olha, muito bom estar aqui. Que legal. Pastor Vitor BJ, seja bem-vindo novamente. Obrigado, um abraço para todo mundo. Só chamo vocês para falar de temas polêmicos aqui, né? Vamos lá. Então vamos lá, vamos tratar disso na Bíblia. Mas antes de mais nada, podemos orar? Vamos orar sim. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui para estudar a Tua Palavra e queremos pedir a Tua bênção, a Tua iluminação e que o Senhor esteja entre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pega a sua Bíblia aí, abre lá no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 1. Você vai ler comigo até o verso 3. Diz assim, ó: Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de um parto tomam a mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Revestir-se de Cristo e vigiar. Pastores, quando a Bíblia fala vigiar, o que é que esse texto está querendo dizer? Legal. Essa palavrinha aparece algumas vezes nos evangelhos e a ideia é o seguinte, né? A Bíblia é bem clara em dizer para nós que a volta de Jesus vai ser como a vinda de um ladrão. Também diz lá em Marcos 13:32 que ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Somente o Pai sabe, nem o Filho sabe. Ou seja, a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer. Mas a Bíblia nos dá muitos sinais. O próprio Jesus, quando os discípulos perguntaram, Senhor, mostra pra gente quando isso vai acontecer, quando vai ser a volta de Jesus. Deu ali uma série de sinais. E esses sinais eles já vêm acontecendo há um bom tempo, mas como você mesmo leu o texto, eles são como dores de parto, que vão aumentando em intensidade cada vez mais. E a Bíblia diz, então vigie, ou seja, preste atenção a esses sinais. A Bíblia também dá profecias para nós, profecias de tempo que deveriam se cumprir antes da volta de Jesus. Então quando a Bíblia pede para a gente vigiar, é para a gente prestar atenção aos sinais. Investigar a Bíblia, ir a fundo, tentar descobrir esses sinais e observar eles na nossa volta. Não ficar assim cego diante da realidade que está acontecendo, mas observar isso em comparação com a Bíblia. Mas mais do que isso, se preparar também, né? Fazer ali uma série de preparações. Eu entendo que até o fato de Deus não falar a data, a hora, é até para nos preservar também, né? Do jeito que a gente é espertinho, a gente, não, deixa e tal. Mas ele não deu o dia, mas deu sinais. Ou seja, quem quiser saber quando ele vai voltar, não vai saber hora ali e tal, mas vai saber mais ou menos. Vai através dos sinais, vai poder ter uma noção do momento que vai acontecer. Ou seja, quem quiser saber, estudando a palavra de Deus, vai conseguir saber. Não exatamente, mas a gente vai ter uma noção. Então, por isso que a gente é chamado a estudar os sinais, a buscar. Porque através deles, é como que acende a luzinha na nossa mente. Opa, tá chegando, tá próximo. Vamos nos preparar, vamos continuar a nossa busca aí. Quem quer, consegue. Aumenta a nossa fé, né? Faz a gente ficar mais assim, poxa, tudo isso que eu estudei, que eu estou vivendo é verdade, está acontecendo, né, e tal. Então é uma benção mesmo. E os nossos estudos, eles são sempre rodeados de palavras-chave, né? Nesse caso aqui, sinais é uma delas. Tem como a gente resumir quais sinais são esses que a gente falou? Onde é que encontra, né? Quem está com a Bíblia na mão ali, quer saber, quer matar a curiosidade, como é que dá para a gente resumir e ajudar o pessoal a encontrar, Um dos pastor? capítulos principais assim, da Bíblia sobre isso é Mateus capítulo 24. Se você tiver acesso, puder dar uma olhadinha, lá vem falando sobre vários sinais. Esse texto ele é interessante, que ele fala sobre os sinais da destruição de Jerusalém que aconteceria e que aconteceu de verdade. E ele também se aplica aos sinais da segunda vinda de Jesus. Então é uma profecia dupla ali.
E ele vem dando vários sinais, né? Os discípulos olharam, Jesus falou, olha, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. E os discípulos, tá, mas fala o que vai acontecer. Quais são os sinais da sua vinda? E aí ele começou falou, olha, primeiro, muitos virão em meu nome, no verso 5, né? Enganarão muitos, dizendo eu sou o Cristo e tal. E isso a gente viu que já está acontecendo. Você está na internet, o número de pessoas que se dizem ser Messias, ser Jesus. Esses dias vi um documentário aí na internet, dezenas de pessoas dizendo, não, eu sou Cristo. Isso tem acontecido já e vai continuar acontecendo. O verso 6 fala sobre guerras e rumores de guerras. Isso tem acontecido muito. Ah, pastor, mas sempre aconteceu guerras? Sim, sempre ocorreram, mas elas eram mais localizadas. Hoje elas são mais gerais, são globais. E isso tem crescido a cada dia mais. O verso 7, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. A gente vê com o aumento da riqueza, o aumento aí do capital. Parece que isso não tem ajudado nessa questão da fome, muita gente morrendo, sofrendo. Fala também ali no verso 7, pestes. Poxa, tanta medicina, tecnologia que a gente tem, mas sofremos ainda com isso. Terremotos, o número de terremotos, pode olhar aí no Google, na internet, tem crescido drasticamente, assim, em intensidade e em frequência. E vai dizendo mais aqui, muitos atormentados, muitos perseguidos, a perseguição que está acontecendo, você pode até ver essa questão da história no Oriente Médio, cada vez mais cristãos sendo perseguidos, sendo mortos ali na frente de uma câmera. Então, assim, os sinais estão aí. E convido você a ler Mateus 24 todinho para você comprovar que tudo que Jesus falou já está acontecendo e cada vez mais forte. Ou seja, mais do que evidente de que a volta de Jesus está muito próxima. A gente também tem algumas profecias na Bíblia. Claro que a gente não vai poder estudar todas elas agora, mas, por exemplo, em Daniel capítulo 2, você tem lá o sonho de Nabucodonosor, onde apresenta, né, a sucessão dos impérios que iriam dominar a terra. No livro de Apocalipse, você tem ali, por exemplo, o período das 7 igrejas, e você consegue perceber isso ao longo da história. Daniel, também você tem lá um período onde iria iniciar o julgamento de Deus, 2.300 tardes e manhãs. Então, quando você faz o cálculo de tudo isso, estuda isso profundamente, você percebe que todas essas profecias de tempo, sucessão de impérios, número de igrejas, os períodos históricos que a igreja iria viver, a gente já está no final de tudo isso, né? Na verdade, a última profecia de tempo, não dá para explicar agora, que a gente tem aí na Bíblia, seria essa das 2.300 tardes e manhãs, que já aconteceu há um bom tempo atrás. Ou seja, a gente já está, né, quase que em tempos emprestados. Então, o estudo dessas profecias de tempo ajuda a gente a entender também. Ver que já aconteceu e que a gente está no finalzinho de tudo. Fica uma sugestão de vídeo aí pro Ligados, né? Verdade. 2.300 tardes e manhãs. E até uma sugestão também, pessoal que está assistindo a gente, depois de terminar esse vídeo, tem estudos muito bons do Bíblia Fácil no YouTube sobre esse assunto. Só procura lá a Bíblia Fácil sobre Daniel, sobre Apocalipse, e ele vai entender um pouquinho mais sobre esses assuntos. Que legal. Mas assim, se eu ficar muito alarmado, vamos dizer, né? Se eu ficar muito desesperado aí, indo no YouTube procurando o sinal do fim dos tempos, vendo vídeo de teorias, né, conspiratórias, isso pode me fazer mal também, né? Se eu ficar me enchendo de notícias aí que às vezes não são nem verdadeiras, né? Quais são os riscos aí que eu corro na internet ou pesquisando de uma maneira errada sobre esses sinais aí? A gente tem uma aula assim de cristãos que vivem em busca desses pontos assim, um pouco, quer dizer, muito debatidos e teorias de conspiração e tal, procuram aí vídeos e tudo mais, teorias de número de papas e etc. E fazem disso algo alarmista, né? Tipo, já tá, né, Jesus está voltando. E é interessante que isso tem um efeito assim, às vezes um pouco arriscado, um pouco complicado, né? Quando a pessoa ela dá ênfase demais a isso. Por exemplo, uma vez eu vi uma ilustração que eu gostei. É como se a gente estivesse num casamento e tá todo mundo lá esperando a noiva chegar e de repente alguém grita, né? A noiva chegou. Eu acho que nessa hora todo mundo iria ficar de pé, olhar para trás para procurar a noiva, mas imagina que a noiva não aparece. Aí passa ali uns 5 minutos, o mesmo cara grita, olha a noiva. Todo mundo levanta de novo e olha para a noiva. Depois o cara grita de novo, olha a noiva. E ele vai repetindo isso e o povo olha para trás e a noiva não aparece. Acredita nele, né? Acredita nele. Até que daqui a pouco, depois de várias vezes fazendo aquilo, eu entendo que o pessoal, lá pela 20ª vez, não vai levantar mais para olhar a noiva. Até antes disso, né? Então vai perdendo a credibilidade, ou seja, é quase que uma estratégia, às vezes, do inimigo,
para fazer a gente ficar centrado nisso e esquecer da mensagem em si, né? Uhum. E isso vai tirando a credibilidade, né? Uhum. E aqui a gente precisa ter um equilíbrio muito grande, né? Muitos vão por isso, então não quero nem saber. Não, a gente precisa estudar, a gente precisa estar inteirado, veio mais alguma coisa, opa, ficar ligado ali, só que isso deve fazer com que a gente reflita, tá, e minha vida, como é que tá? Porque muitas vezes a gente, eu digo isso por nós, a gente tem esse perigo de valorizar tanto o sinal e esquecer o objetivo para o qual ele aponta, né? Poxa, não, saiu essa notícia, isso aqui. Nossa, eu falo tanto disso, divulgo tanto isso, que eu esqueço do objetivo ali. Até comentamos antes aqui, eu passo 5, 6 horas pesquisando sobre uma notícia ali, de um sinal que aconteceu. Só que quanto tempo eu passei estudando a Bíblia? Quanto tempo eu passei me preparando? Então, na verdade, o sinal ele não pode ser um fim em si mesmo. Esse é o perigo que a gente corre. Então, vi um sinal, opa, beleza, como está meu coração? Opa, saiu essa notícia, nossa, como é que eu tô? Será que eu tô pregando? Será que eu tô falando? Olha, lá em tal lugar isso, nossa, como está a minha vida? Então, o sinal ele deve ter esse objetivo, o objetivo de ser um sinal e não um fim em si mesmo, né? A gente tem que olhar para nós mesmos e nos preparar para o que o sinal está apontando que vai acontecer. Existem algumas notícias que a gente pode até alertar o pessoal de casa para ficar esperto. Por exemplo, um novo presidente nos Estados Unidos. Opa, isso é um sinal. Como o pastor até citou, um novo papa. Será que agora é a hora? Quais são as notícias que a gente pode alertar o pessoal para ficar ligado? Olha, eu acho que eu ia falar isso, né? Que o sinal mais importante de todos, ele não é algo externo, que vem de fora. Uma notícia, algo que a gente vê e diz, poxa, Jesus está voltando. Na verdade, o sinal mais evidente de que Jesus está voltando é a gente decidir pregar o evangelho. Porque quando você lê lá Mateus 24, o pastor Vitor ele citou aqui Mateus 24, ele vai falando dos sinais, né? Vão vir aí falsos cristos, mas ainda não é o fim. Aí depois ele fala, vai ter rumores de guerra, tá, mas ainda não é o fim. E ele vai citando os sinais e dizendo, não, ainda não é o fim. Só fiquem espertos. Aí ele fala no verso 14, Mateus 24, 14, ele diz assim, ó, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, e então virá o fim. Ou seja, o grande ponto é esse, é a pregação do evangelho. E isso não é uma notícia que vem lá da televisão, isso é a minha vida. Então não adianta de nada eu ficar vendo tudo isso acontecer e ficar olhando assim, Jesus está voltando e me fechar no meu quarto, né, e ficar que nem um monge ali, me preparando como se isso fosse preparação. Na verdade, todos esses sinais têm o objetivo de me fazer entender que eu preciso apertar o passo e falar mais de Jesus. E quando isso acontecer, quando essa reação acontecer natural na minha vida, na nossa vida, aí Jesus volta. Aí então virá o fim. E é bem lembrado isso aí, Adriano, que os sinais devem nos levar à ação. Uhum. Né? A gente tem que, vi isso e coloquei em prática. Que eu fico, quanto tempo a gente gasta, né? Às vezes falando, discutindo sobre sinal isso, sinal aquilo. E quantas pessoas estão precisando da gente, né? Estava vendo um vídeo esses dias de 8, 9 povos ainda não alcançados dentro do nosso país, né? Trabalho a ser feito com os indígenas, com os ciganos, com as pessoas de altíssima renda, de baixíssima renda. Quanta gente precisando ouvir, né? E muitas vezes a gente gasta tanto tempo discutindo algo que é fato, né? Sendo que a gente podia estar investindo isso aí em apressar a profecia pregando para mais pessoas. Como é que dá para a gente amarrar esse assunto já para caminhar até para o final desse nosso último episódio e falar um pouquinho mais do fim dos tempos e desse alerta, que precisa estar ligado, mas não precisa também soar de forma que a pessoa se perca em meio a todas essas informações. Eu acho legal um texto aqui de Lucas, que está lá em Lucas 21, nesse mesmo contexto dos sinais, onde Lucas diz assim, quando vocês verem tudo isso acontecendo, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então Lucas ele está dizendo o seguinte, os sinais eles têm um propósito. A gente levantar a cabeça, né? Dizer, poxa, tá na hora, vamos lá. Vamos então agora fazer a nossa parte. Vamos para cima, vamos pregar o evangelho. Vamos aí falar para quem ainda não ouviu. Jesus está voltando, né? Então eu vejo que os sinais têm o propósito de melhorar, aumentar a minha fé, me fazer compreender que a Bíblia, os fatos bíblicos não são palavras escritas por homens, mas é algo que vem do trono de Deus, e ao mesmo tempo me impulsionar, né, a fazer algo e a me envolver na salvação de outras pessoas, porque outros precisam saber de tudo isso, né? Até Paulo também, né? A gente estava comentando antes que aconteceu isso nos tempos dele também, né? É interessante, se você pegar aí o livro de 1 Tessalonicenses e o livro de 2 Tessalonicenses,
Paulo escreveu o segundo livro de Tessalonicenses para rebater o mal entendido do primeiro livro de Tessalonicenses. Ele falando sobre a volta de Jesus para os Tessalonicenses, ele cita aquele texto, né, que quando Jesus voltar, vai ressoar a trombeta, lá em 1 Tessalonicenses, para capítulo 4, nós os vivos que ficarmos. E ele então colocou ali como se Jesus estava prestes a voltar. E o povo se alarmou com isso. Poxa, então Jesus está voltando, está entre nós já. E muitas pessoas, sabe, venderam tudo que tinham e abandonaram a vida e começaram a viver quase como eremitas, né? Gente que se exclui do mundo, buscando ali uma purificação. Aí no livro de 2 Tessalonicenses diz, não, gente, não, fica tranquilo. Não é isso que eu quis dizer, né? Na verdade, tem algumas coisas para acontecer ainda, né? Não façam isso. Vivam tendo certeza que Jesus vai voltar, mas como se ele fosse demorar bastante tempo para voltar ainda, né? Sejam responsáveis e aproveitem esse tempo para pregar o evangelho, para falar dos outros, para os outros sobre a volta de Jesus, né? Mas sem alarme e sem virar aí não é essa função, virar um monge. Não ir ao extremo, não né? ir ao extremo. Eu acho que a responsabilidade é uma palavra que define bem. Você continuar, por exemplo, os seus estudos, você continuar a sua vida social, mas pregando o evangelho e se preparando. Até porque tudo é uma coisa, né, Giba? Às vezes a gente separa, né? Não é meu trabalho e meu trabalho para o mundo, meu trabalho para Deus. Meu estudo secular, tudo é uma coisa. Para o cristão, entendeu? Tudo é missionário, né? Então eu tô na faculdade, eu tô lá para ser um missionário lá dentro, né? Então é como se Deus me enviasse para lá. Então muitas vezes até essa questão de vir um sinal, poxa, vou abandonar tudo e me centrar ali. Isso, na verdade, a gente está fazendo um desfavor à volta de Jesus, né? Porque você está evitando de pregar. Quando, na verdade, poxa, tá perto a vir Jesus, ok, beleza, vou intensificar, vou me preparar de maneira responsável, vou continuar estudando, trabalhando, tanto para me preparar, que eu não sei quando vem, né? Pode ser amanhã ou pode demorar, mas independente do tempo, eu vou ser um missionário onde quer que eu esteja, né? E um último fator também que eu gostaria de citar é que quando você gosta de alguém, você quer que essa pessoa venha, e assim, você não espera essa pessoa por algum fator ou por alguma coisa, ou seja, não é um sinal que vai me fazer esperar ou me preparar mais. Eu estou preparado sempre, né? Então não estou esperando, olha isso, agora eu vou... Não, eu estou sempre pronto. Na verdade, isso acontece quando a gente não está nem aí para a pessoa. Sim. Apareceu lá algum sinal, não, agora eu vou preparar. Não, fulano vai vir me visitar. Agora então vou preparar, vou arrumar... Não, agora quando eu gosto de alguém mesmo, eu estou sempre pronto para receber. Então essa é a nossa missão, sempre estar pronto para receber Jesus, mesmo se ele voltasse amanhã ou se voltasse daqui dezenas de anos, porque a nossa expectativa não é de medo, né? Mas a nossa expectativa é de saudade, é de amor. Então assim, independente se ele voltar amanhã ou se demorar mais, nós vamos continuar esperando, porque pra gente não é o tempo que importa, mas é a saudade, a vontade de ver e o amor no coração que a gente tem por ele. Eu tenho que lembrar de uma outra coisa também, né? Que quando a gente fala em volta de Jesus, existe o movimento ali literal que vai acontecer a volta de Jesus, mas isso pode acontecer para mim hoje, né? A gente não sabe o dia em que a gente vai morrer, por exemplo, mas isso é uma certeza que a gente tem. Pode ser que eu morra hoje e Jesus volta para mim quando eu morro. Lógico que esse é um outro estudo, né? Falar sobre o que acontece após a morte, né? Esse é o nosso ponto. Temos um vídeo do Ligados que fala sobre isso. Temos um vídeo. Legal. Acesse os links aí na descrição que você vai encontrar isso que o pastor está falando. É isso aí. Mas quando a gente morre, Jesus volta pra gente. Então isso pode acontecer hoje. Então eu não tenho que ficar me preocupando muito com os sinais. Isso só serve para aumentar a minha fé. Eu tenho que impulsionar a minha vida, né, a falar para outros, a me preparar e estar pronto é hoje, não depender de sinais. Legal. Pastores, eu queria pedir que vocês então fizessem um encerramento, até porque esse é o nosso último episódio aí dessa nova temporada do Ligados, né, falando sobre esse tema e também deixando aí um recado com carinho que vocês têm pelo pessoal que nos assiste. Então eu quero incomodar você a pesquisar, a estudar sobre os sinais, a ficar atento e, acima de tudo, a estar sempre pronto, né? Independente do tempo, independente de demorar ou não, sempre pregando o evangelho para que essa última variável aí, que é a pregação do evangelho a todo mundo, possa ser feita logo para que Jesus possa voltar. Eu concordo, eu acho que o sinal mais poderoso é a minha vida. A nossa vida tem que ser um sinal. Quando alguém vê um cristão verdadeiro, que está enraizado na palavra de Deus,
e que faz daquilo uma prática, que vive isso, que tem paixão por salvar outros, acho que esse é o maior sinal de que Jesus está voltando. Então, que esses programas que foram aqui para o ar possam te motivar a buscar cada vez mais e realmente ser um cristão que faz a diferença, que é um sinal, né, da eficácia da cruz do Calvário e de que Jesus vai voltar. Amém? Vamos orar? Ok, oremos então. Querido Deus, obrigado por esse estudo, obrigado porque o Senhor não nos deixou sozinhos, o Senhor nos deixou sinais que nos mostram que o Senhor está pertinho de voltar. Abençoa-nos a ficar atentos, a estar sempre preparados, independente de tempo, Deus, que a gente possa estar sempre com o nosso coração nas Tuas mãos, pregando o Evangelho e fazendo a diferença na vida das pessoas. Abençoe cada um dos que estão assistindo esse programa, que eles possam ser abençoados, aonde quer que estejam, e que nós possamos logo, logo estar todos juntos aí contigo no céu. Abençoa-nos, guarda-nos em nome de Jesus. Amém. 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 Ligados, que tema bacana, né, que a gente escolheu aí para fechar essa temporada, mas em breve tem novidades por aí. Continue acompanhando os nossos materiais, os vídeos, todos eles estão aqui na descrição, você pode clicar e assistir episódios sobre outros temas que a gente já debateu por aqui e use os comentários para você mandar também suas sugestões de temas, enfim, fique à vontade para participar com a gente. A nova temporada do Ligados vem aí com temas sobre saúde, enfim, sempre fundamentados na Bíblia. Fique sempre ligados na palavra.